Boa noite. Boa noite todo mundo. Como é que vocês estão? Boa noite. Preparados aí? Como é que tá o dia? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Vamos dar início aqui à nossa excelente live da semana aí. Boa noite, mãe. Boa noite, pessoal vai entrando. Se puderem clicar aqui no aviãozinho aí para disparar para todo mundo aí, para todo mundo poder presenciar a nossa live, vai ser muito bom aí, tá bom? Então vamos chegando, vamos se acolhendo, já separa aí papel e caneta, tá? Que hoje vão ter aí muitos ensinamentos aí do nosso amigo Wesley, da carteira de longo prazo, tá? Então vamos absorver o máximo de conhecimento, tá? Para a gente poder aplicar o mais rápido possível, né? Então vamos enviando aí pro pessoal, vou esperar mais um tempinho aí, tá? Não saiam aí, por favor. Esperar uns 20 segundos aí pra gente poder dar início. Deixa eu só já separar aqui o... Então já enviem aí pros familiares aí, pros amigos, né? Deixa eu dar baixar a música aqui. Então vou chamar o nosso ilustre convidado no dia de hoje, tá? Enquanto isso, vão chamando, gente. Vão chamando aí que hoje vai ter muito conhecimento porrada aí, que vai abrir a mente de todo mundo aí que está começando os investimentos, tá bom? Vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Show de bola. Eu acho que foi. Continue. Opa! Opa, E aí, Joel? André, beleza? Cara, deixa eu colocar um filtro aqui para ficar mais bonito. Pera aí, cara. Deixa eu ajeitar um filtro aqui para ficar mais apresentável, beleza? Aqui o pessoal é tudo de casa. Não, tranquilo. Agora eu tô um pouco mais apresentável aqui. Agora a gente consegue conversar melhor. Cara, Aqui tá de boa. E aí, oi, Léo? Léo Brito. Boa noite. Pediu para mandar um oi, nós mandamos um oi. Eu acho que travou a internet lá. Não sei se foi a internet lá ou a internet aqui, gente. Puderem mandar um. Deixa eu ver aqui. Acho que ele pediu para entrar de novo aqui. Pera aí um minuto. Gente, não perca essa live. Hoje vai ter muitos ensinamentos aí. Vou chamar de novo aqui, que eu acho que deu problema aqui. Um minuto, gente. Isso acontece. Ao vivo. Pera aí que eu vou chamar ele aqui. Opa, Gledson, André, o pessoal tá entrando aí, ó. Lucas, Daniel, boa noite todo mundo. cara, eu apertei um E aí, botão deu errado certo? aqui. Desculpa, apertei um botão errado, eu saí da live. Ah, sem problema. Aqui Não, é beleza, todo mas mundo em casa. agora vai, agora vai. Então, André, beleza, cara? Tudo tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, melhor, né? Ah, que bom, que bom. Cara, eu Hoje deu. fiquei muito feliz do convite, de verdade. Eu acho sempre legal assim fazer essas collabs, fazer essas participações, né? Conhecer novas pessoas também, eu acho muito interessante. Então, muito obrigado aí pelo convite, tá? Gostei Sim, bastante. nós que agradecemos. A gente, para quem não conhece, gente, esse é o Wesley, eu sigo ele há um tempo já, então eu vejo que ele tem muito conteúdo relevante e que realmente a gente consegue ver a diferença daquela pessoa que quer ensinar mesmo as pessoas e aquelas que tentam ensinar mais ou menos ali pelo esperado e a gente acaba não entendendo. Então, são essas pessoas que eu estou procurando trazer aí para a gente agregar o nosso conhecimento e bola para frente, a gente ser bem sucedido na nossa área de Não, investimentos. legal, legal. Fechar essa parceria sempre, né? Muito bacana mesmo. Show. Já vou pedir pessoal, já o pessoal que é da página, já segue o André aí, já clica também no coraçãozinho, dá essa moral pra gente, tá? Que hoje a gente vai passar um conteúdo bem interessante aí. Cara, tá saindo algum barulho aí de cachorro latindo ou não? Tá bem baixinho. Cara, eu moro num apartamento, tem um cachorro vizinho aqui, cara. Que olha, eu vou te contar. Não, mas tudo bem, vamos seguir. Ah,
Tem Não, problema não, o mais importante é o conteúdo. não, beleza. Então, André, dá continuidade aí. Show de bola. Então, gente, eu peço encarecidamente para quem tiver alguma pergunta, por favor, bota nesse balãozinho de interrogação, porque às vezes vocês mandam um comentário e pula, a gente não consegue ver, porque passa muito rápido os comentários. Se puder, por favor, mandar na bolinha ali, a gente no final da live te abre para as perguntas e responde as perguntas de todo mundo aí, tá bom? Por favor, aí, para a gente não poder, às vezes, perder o fio da meada, tá bom? Não, beleza. Então, né? Então vamos começar aqui. Vai ser mais um bate-papo ali para a gente aprender também, né? Eu também vou aprender, eu sempre gosto de aprender um pouco mais. Ninguém nunca sabe de tudo, né? E aí eu quero primeiro, Wesley, que você se apresenta, né? Para as pessoas às vezes que não te conhecem, às vezes não sei quem me segue, às vezes não conhece ainda. Tá? Se apresenta um pouquinho a você, né? Como é que é essa sua página, objetivo, essas coisas de apresentação para a gente entender um pouco mais. Essas coisas que a gente tem vergonha de fazer, né? Não, beleza. Então, André, cara, meu nome é Wesley, né? Como vocês perceberam, sou paranaense, moro na cidade de Maringá, tá? No Paraná. Eu comecei a investir em 2015, então se a gente for fazer aí, já tem uns 6 anos aí, beirando dos 7 anos que eu comecei a investir. Sou muito novo ainda, tenho apenas 25 anos, tá? E desses 25 anos, 5 anos aí investindo. Então eu tinha aproximadamente ali 19 para 20 anos quando eu comecei a investir. Na época eu tinha acabado de entrar no emprego, né? Porque eu tinha saído de um menor aprendiz. E dentro da minha casa, né, com meus pais ali e tal, eu sempre aprendi a guardar o dinheiro, né? Digamos assim, a poupar, a economizar o dinheiro. Mas nunca foi o forte investir esse dinheiro. Então a gente sempre poupou, né? Sempre guardou ali em poupança, esse tipo de coisa. Eu sempre vi na casa dos meus pais, por exemplo, isso acontecendo. E foi criando um desejo, a partir do momento que eu comecei a ganhar meu dinheiro, em rentabilizar aquilo, porque eu nunca fui de gastar muito, né? Então eu, cara, ia guardando aquilo, deixava ali na poupança na época ainda, não via aquilo rendendo nada. Só que, pra época, cara, eu sempre fui um cara muito antenado com a internet, mas hoje, assim, olhando, né, 5 anos depois, 6 anos depois aproximadamente, eu olho assim, parece que era tudo muito distante. Tinha alguns amigos meus que já investiam na bolsa e eles comentavam sobre comprar empresa e receber dividendos, né, receber o lucro dessa empresa. Mas era algo tão longe, na minha visão, olhando hoje, né, era algo tão longe que eu não conseguia imaginar como era possível comprar uma empresa. Entendeu? Na época aí, com 18, 20 anos aí, era muito difícil eu conseguir imaginar como comprar uma empresa. Hoje não, hoje é muito simples, né? Hoje eu consigo imaginar, por exemplo, a pessoa criando conta numa corretora, depositando dinheiro via TED ali e comprando essas empresas. Mas na época, quando os amigos comentavam assim, eu não via essa facilidade. Então, por isso eu fui postergando aí até começar a investir no ano mais ou menos de 2015. Então, eu comecei primeiro pelo Tesouro Direto, né, que eu acho que é o caminho natural das pessoas. Então, Tesouro Selic, tirei o dinheiro que estava na época na poupança, joguei para Selic. E depois, aos poucos, eu fui fazendo aportes em fundos imobiliários até que eu cheguei nas ações. E estou até hoje aí investindo em ações desde 2015, recebendo aí dividendos. É basicamente isso. E sobre a página, né, onde surgiu o desejo de ensinar? Justamente por conta disso. Tá? Eu comecei a página no comecinho da pandemia, mais ou menos ali em maio do ano passado, né, 2020. Então, surgiu disso, porque na minha cabeça era muito complicado, né? Para mim foi muito difícil até eu chegar na plataforma, saber como comprar e assim por diante. Então, nasceu esse desejo de passar para as pessoas de uma maneira fácil, de uma maneira didática, tá? Foi mais ou menos essa a história. Então, tem 1 ano e meio, mais ou menos, de carteira de longo prazo, a página em si, né? Não, show de bola. E realmente, igual você falou, né, que no início eu acho que é a mania do brasileiro, né? A gente sempre começa naquela poupança, porque a maioria das pessoas não sabem, né? Mas é porque antigamente a poupança rendia muito, né? E a poupança, ela rende, né, mais ou menos 70% da Selic. Antigamente a Selic era 12, 15, 16%. Então, 16%. deixar o dinheiro na poupança, né, rendia absurdamente alto. Então, era realmente um investimento seguro, que estava num banco grande, ele tinha certa proteção, e
realmente rendia bem. Era Hoje em dia já não rentável, é né? Era um essa negócio realidade. rentável. Isso aí. E aí eu acho que hoje em dia já não é tão essa realidade, por isso que a gente viu essa entrada massiva, né, de pessoas na bolsa, graças a Deus, porque é mais pessoas que estão conhecendo esse novo investimento na bolsa de valores. E eu acho que a tendência é aumentar, se Deus quiser, para a gente consiga aí fazer mais pessoas aprender e ganhar dinheiro, né, que é uma das coisas importantes, ter aquela famosa liberdade ali, abrir a mente ali para a área de investimentos. Hoje mesmo eu não Tá? dependo Então, mais do meu trabalho CLT, né? Hoje eu não trabalho CLT mais. Então eu saí olha do que meu emprego CLT tem, cara, tem 2, 3 meses que eu saí. Entendeu? Hoje eu não dependo mais sim. disso. Hoje meus investimentos garantem minha renda, né? Minha sobrevivência, subsistência, digamos assim. Então hoje é muito mais Poxa, show de bola. tranquilo. Então foi algo que eu identifiquei lá em 2015 como uma oportunidade, né? E fui atrás, corri atrás de aprender a investir, porque eu acho que isso é muito importante, né? Você aprender a administrar o seu dinheiro. Eu sempre comento, cara, que o dinheiro é algo muito importante, né? Muita gente tenta, digamos assim, jogar o dinheiro para baixo, né? Menosprezar o poder do dinheiro, dizendo, ah, dinheiro não é importante. Mas sim, dinheiro é muito importante. Porque o dinheiro mexe com coisas importantes da sua vida, né? Mexe com o seu relacionamento, mexe com o seu psicológico, o seu emocional, mexe com a sua família, caso você tenha. Imagina só a sua filha, sei lá, sua esposa com uma dor de dente, você não tem dinheiro para pagar ali uma consulta, entendeu? Então, o dinheiro, ele Realmente. é sim muito importante e as pessoas deixam um pouco o cuidado com o dinheiro de lado, né? As pessoas pensam que só vão viver o hoje, ah, não sei se amanhã eu vou estar vivo. E nessa história, cara, vão se passando anos e anos nessa pegada aí, amanhã pertence a Deus, né? Nessa pegada e os anos vão passando, as pessoas sempre sem dinheiro. Então, isso é muito complicado. E existem diversos dados aí, né? O pessoal que está assistindo a gente, se você já investe o seu dinheiro, cara, você já está na frente aí de 99% da população. Porque existe um dado que apenas é que 30% da população, né, vive com um salário mínimo. 30%. E os outros 30% vivem com um quarto do salário mínimo. Então, 60% da população subsiste com até um salário mínimo, 60% da população brasileira. Então, se você tem condição de investir, sei lá, R$ 50, R$ 100 por mês, você já está muito acima da média, aí, muito acima de muita gente, aí já saiu na frente várias e várias vezes. Então, é muito complicado, né? A gente pensar que no Brasil, 60% da população vive aí com até um salário mínimo. Então, é bem triste, por sinal. Por isso que o meu desejo, né, o meu intuito com a página é levar a educação financeira para ir quebrando, cara, essas barreiras aí, porque só o conhecimento liberta, né? Sim, realmente. Isso é muito importante esse dado, porque às vezes as pessoas se comparam com pessoas muito bem-sucedidas que já estão há muitos anos investindo e fica às vezes decepcionado, porque eu ganho R$ 2.000. Mas olha pra você, com R$ 2.000 ela já ganha mais que 60% da população Da brasileira. população. Então, Exatamente. É que é, às vezes, eu não sei se você, André, tem contato com pessoas que ganham ali até um salário mínimo ou menos do que um salário mínimo, né? Mas a gente, sei lá, é meio que contra-intuitivo. A gente começa a filtrar, né, essas pessoas. Às vezes essas pessoas não fazem parte do nosso círculo. Por quê? Porque, cara, a gente vai vivendo numa bolha ali que a gente só tem contato com pessoas da mesma classe social. E isso aí às vezes fecha os nossos olhos para a realidade do Brasil, entendeu? E muitas vezes a sim, gente não consegue perceber que muitas das pessoas ganham menos do que um salário mínimo, entendeu? Então a isso é gente muito importante mesmo. é muito importante. Então, a partir do momento que as pessoas elas aprenderem a administrar melhor o dinheiro, isso muda o jogo. Eu estava até conversando com a minha audiência ontem. Eu fiz uma mentoria ontem também com um rapaz e a gente estava conversando justamente sobre isso, cara. Depois a gente vai entrar mais a fundo sobre investimentos em si, né? Mas tem algo muito mais importante do que os próprios investimentos. É a maneira que você lida com o seu dinheiro, né? Vem primeiro, vem antes de você investir o seu dinheiro. Porque primeiro você precisa poupar essa grana, né? Ganhar dinheiro, poupar essa grana, administrar essa grana para depois você investir. E uma pergunta que eu levantei, né? Levantei a bola para o mentorado cortar é o seguinte, cara, quanto que uma pessoa, por exemplo, a pessoa tem um carro de 45 mil, né?
seja um Gol, um Onix, um Prisma, um carro nesse valor aí, um Cobalt e tal, e assim por diante. Um O Gol já tá Palio. 90 mil, né? Hã? O Gol já tá 86 mil Não, que eu não, vi na mas vamos reportagem. pegar um Gol ali 2014, 2015 ali, né? Então, quanto que uma pessoa para ter um carro desse valor, né, de 40, 45 mil, precisa ganhar para manter esse carro? Essa aí, cara, é a primeira coisa. Por que que os bancos no Brasil eles são tão lucrativos? Né? É de se perguntar, por que será, né? Sim. Porque as pessoas elas não sabem administrar o quanto elas ganham. Ela simplesmente sai fazendo compras e conta, financiamento, empréstimo, cheque especial, conta no vermelho, conta do cartão de crédito uma em cima da outra e assim por diante. Então isso vai virando uma bola de neve. Então é esse tipo de pergunta que a gente precisa fazer. E um dos detalhes, né, do enriquecimento, algo que deu muito certo para mim, é, por exemplo, sempre viver um degrau abaixo. Né? Não tem a Com necessidade de certeza. você, por exemplo, cara, você ganha 1.000, beleza? Você está sobrevivendo ali com R$ 1.000. Agora você está ganhando 2.000, não tem a necessidade de você levar o seu padrão de vida para 2.200, por exemplo. Né? Esse aí é um dos grandes segredos. E mesma coisa a história do carro. Quanto uma pessoa com um Gol de 45 mil precisaria receber, né? Ganhar por mês, ter como renda para ter um carro nesse valor? Eu chuto que no mínimo de 5 a 6 mil reais de renda, tá? No mínimo de 5 a 6 mil reais. Ah, Wesley, é muito. Cara, não é muito. Tá? Não é muito. Então, as pessoas começam a fazer escolhas que vão afetar diretamente os resultados dela no longo prazo, inclusive nos investimentos. Então, se você tem um carro aí de 50 mil reais, 45 mil reais, e você ganha menos do que 5 mil reais, cara, eu chutaria até 7 mil, para ser sincero. Então, tô nivelando aqui por baixo para ninguém se escandalizar. Mas, por exemplo, se você ganha menos de 5 mil e tem um carro de 45 mil financiado, cara, você já tá errado. Entendeu? Já tem algo muito errado aí. Principalmente se você não usa esse carro como ferramenta de trabalho. Se você é um Uber, por exemplo, né, você usa o carro como ferramenta de trabalho, aí é uma situação diferente. Agora, se você usa o carro apenas para se deslocar, cara, você está fazendo algo muito errado aí com o seu dinheiro, entendeu? E o dinheiro que a gente gasta hoje, ô André, ele vai ser cobrado lá na frente, entendeu? As escolhas que a gente faz hoje será cobrada lá na frente. Então, são algumas análises que a gente precisa fazer de como a gente está cuidando do nosso dinheiro. Porque muitas pessoas têm a desculpa, cara, eu falo pra caramba, né? Muitas pessoas têm a Não, desculpa, pode falar. muitas pessoas têm a desculpa de que ganham pouco. Mas na verdade, eles não ganham pouco. Muitas das vezes esse dinheiro está sendo mal administrado, entendeu? Então tem uma Sim. diferença muito grande entre ganhar pouco e administrar mal esse dinheiro. Então eu tenho, cara, converso com pessoas todos os dias, né, a respeito de dinheiro. Todos os dias, isso virou parte do meu cotidiano. Então eu vejo histórias disso diariamente, cara, diariamente, de pessoas que ganham super bem. Cara, eu atendo médicos, né? Cara aí que ganha super bem, 30, 40 mil reais por mês. E, cara, E não sobra. não tem uma condição boa financeira. Não tem uma condição boa financeira. Porque às vezes a gente olha aquele cara que ganha bem, né? A gente olha o cara e fala, caramba, esse cara aí, sei lá. Pessoal que tá assistindo aí, né? Vamos jogar para eles. O quanto é ganhar bem, né? Pessoal, comenta aí, quanto que é ganhar bem? Quanto que é o salário bacana para vocês? Comenta aí um salário da hora. Só pra gente ter uma noção. Depois a gente volta nesse E assunto, André. coloca isso aí. Coloca, porque às vezes a pessoa acha assim, eu com 10 mil reais já tá com a vida feita, né? Aí ganha 10 mil, quer comprar uma lancha, um iate, um carro de 100 mil, mudar de casa para uma mansão, e aí ganha, não consegue nada, né? Você vai elevando o Isso é seu muito nível, pouco. cara. Vai elevando o nível, vai ficando cada vez mais difícil. E cada vez você precisa ganhar mais. Quando eu trabalhava como CLT, eu sempre comentava com o pessoal, né, que trabalhava comigo. Eu sempre falava, cara, o salário ele só é bom nos primeiros 3 meses, tá? O salário só é bom nos primeiros 3 meses. Vamos supor que você ganha R$ 1.000, certo? Você ganha R$ 1.000, tá ok. 60 mil. 60 mil é grana, hein? 60 mil é dinheiro. Aí eu concordo. Mas eu conheço gente que ganha mais do que isso, 60 mil reais. Mais do que isso. Então, por exemplo, eu tava comentando com você aqui, até perdi o fio da meada. Me perdi nos 60 mil ali. Mas me perdi. Não importa quanto eu ganho, queria que sobrasse 50%. Ô Felipe, tá mais ou menos nessa pegada, ó. 5 mil. O pessoal ali que tá Então, comentando. eu acho que a média está entre 5 e 10 mil, se eu 5 não e me 10 engano. mil.
Então, tá, eu estava comentando sobre o salário ser interessante, né? O salário ele só é bom, só é interessante nos primeiros 3 meses. Então, se a pessoa ganha R$ 1.000, cara, passou 3 meses, ela ganha 1.000, daí ela recebeu um aumento, agora ela ganha 1.400, né? Cara, esses R$ 400 a mais só são interessantes nos primeiros 3 meses. Depois, você já arrumou conta para aquilo ali, você já arrumou um compromisso para aquele dinheiro, cara, já não vai valer de mais nada para você. E daqui 3 meses você vai querer aumento de novo. Então, tipo assim, você pensar que 5.000 é um baita salário, não é. Tá? Não é. 5.000 não é um baita salário. É muito fora da realidade da maioria? É sim, isso aí eu concordo. Mas não é um baita salário, tá? Se você quiser levar uma vida realmente aí confortável, tá? Você tem um plano de saúde, você ter aí, sei lá, seguro do seu carro, ter um carro meia boca, tá? Não precisa nem ser um carro excelente, como eu comentei com vocês. Um carro de 44 mil seria nessa faixa de salário de 5.000 reais. Você conseguir pagar uma escola para sua filha, né? Conseguir pagar um plano odontológico para sua família inteira, sei lá. Cara, então se a gente for ver, 5.000 não é um grande salário. Então, por isso, a gente precisa investir o nosso dinheiro. E quando a gente ganha 5.000, a gente precisa cuidar desses 5.000 para ele não evaporar na nossa mão. Entendeu? E a gente administrar bem esse dinheiro para que daqui 4, 5 anos a gente receba uma renda que complemente esses 5.000 ou então que seja capaz de, cara, você se abster completamente do seu emprego para viver apenas dessa renda que você construiu através do seu trabalho, investindo o seu dinheiro. Então, são coisas muito importantes que muitas vezes passam despercebidos, né? As pessoas não ligam muito, elas não têm um gerenciamento de como elas gastam esse dinheiro. Muita gente não tem um controle de entradas e saídas, como se fosse uma empresa. Cara, muita gente. Controle Você básico do pergunta, orçamento. você pergunta para ele, cara, quanto que entrou? O cara não sabe. E quanto que saiu? Ele também não sabe. Então, isso aí vai deixando um buraco enorme, né? Se você não tem controle, é igual aquela história do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, cara, qualquer caminho serve, né? Infelizmente é assim que funciona. Sim. Então, primeira dica, então, que a gente vai dar aqui, ó, para você que já quer ser um investidor de longo prazo, primeira dica que eu acho já deu agora, que é o quê? É você ter uma educação financeira. Então, todo mundo que vem perguntar para mim, André, eu quero investir, o que eu faço primeiro? A primeira coisa é educação financeira. Então, não adianta você querer saber investir em ações, em qualquer coisa, sendo que você não sabe o básico, como a gente falou, não sabe quanto que entra e sai, não sabe sobrar, nem que seja 5%, né? Não sabe. É difícil? Eu sei que é difícil, né? Então, eu já, no meu início da minha carreira profissional, eu cheguei a ganhar R$ 888. E mesmo assim eu conseguia fazer sobrar dinheiro, mesmo ganhando R$ 800. E aí, quando eu tive um aumento de salário, eu consegui manter um padrão de vida abaixo do que eu ganhava. E para realmente isso aí que o Ed falou, para eu ter um dinheiro sobrando, né? E até hoje eu consigo sempre ter um dinheirinho sobrando, porque eu fui criando aquela mentalidade. Pô, eu ganhava pouco, mas juntava. Então, quando eu ganhava muito, eu consegui juntar ainda. Então, é isso que a gente tem que ter. Primeira coisa, então, você atua endividado, cheio de dívida. Primeira coisa, tem organização financeira, conhecimento e planejamento do seu dinheiro. Cuide do seu dinheiro. Cuidou do seu dinheiro, está sobrando, estou conseguindo organizar a casa, aí sim você pode, né, junto, concomitantemente, para mim, a ideia, né, é você começar a investir a longo prazo. Que é o ideal, né? Eu acho que o ideal que a gente tem que ter na nossa cabeça é esse investimento a longo prazo. Eu acho mais certo. É o que os grandes investidores de sucesso hoje em dia são de sucesso porque investiram a longo prazo, né? Exatamente. Cara, e falando agora, né, de investimento para o longo prazo, né, investir para o longo prazo, isso aí, infelizmente, é algo também que as pessoas deixam um pouco a desejar, né? A maioria das pessoas, elas entram na bolsa de valores, elas pensam em investimento para o curto prazo. Então, elas acabam Sim. ali muitas vezes perdendo dinheiro, não conseguindo uma boa rentabilidade, não conseguindo um bom resultado, e elas acabam abandonando ali a estratégia de investimento e depois ela acumulou ali um pouquinho, sei lá, ela já quer torrar todo aquele dinheiro porque ela se decepcionou com a bolsa, sei lá, teve um prejuízo e assim por diante. Mas é justamente a falta de mentalidade, né? A mentalidade é algo muito importante nos investimentos. Primeira coisa que você deve fazer é se organizar financeiramente e depois preparar o seu psicológico para o longo prazo. Por isso que eu sempre falo, André, que as pessoas elas precisam ter bem definido uma estratégia e bem definido também os objetivos. Porque aí fica mais fácil a pessoa investir para o longo prazo. Vou te dar um exemplo, André. Ó, vamos supor que você queira trocar de carro,
né? Você queira trocar de carro, você queira fazer uma viagem e você queira se aposentar com esses investimentos. Então aqui são alguns objetivos. Objetivos de curto prazo, realizar sua viagem. Objetivo de médio prazo, trocar de carro. E objetivo de longo prazo, né, investir aí em uma carteira previdenciária. Então são 3 tipos de objetivos diferentes. E se são 3 tipos de objetivos diferentes, você pode deixar esse investimento em 3 tipos de investimentos diferentes também. O primeiro de curto prazo. Cara, se tem um prazo pré-definido, renda fixa. Tá? E aí você define o melhor vencimento para você. Se você vai realizar uma viagem daqui 12 meses, então você arruma um investimento de até 12 meses, ou então de liquidez diária. Se você vai trocar de carro, né, pretende trocar de carro daqui 36 meses, você coloca esse dinheiro, né, vai poupando ali mês a mês esse dinheiro em um investimento com duração de até 36 meses. E depois o investimento de longo prazo, que daí seria uma renda variável, né, ações, fundos imobiliários, estoques no exterior, caso você goste também, aí sim você direciona esse dinheiro para renda variável, né? Porque é um investimento de longo prazo, que não existe um prazo de resgate. Você não pretende resgatar esse dinheiro. Então, eu acho que o ponto principal, se organizar financeiramente, ter bem detalhado todos os objetivos, né? Detalha, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Ah, eu quero casar, beleza. Daqui quantos meses você pretende casar, né? Vamos fazer tudo, cara, com o primeiro passo, né? Com o gerenciamento. Porque a partir do momento, André, que você começa a aprender a gerenciar o seu dinheiro, você aprende também a se planejar, né? Não tem o porquê você pagar uma festa de casamento, sei lá, de 80 mil reais e você parcelar essa festa em 1 milhão de vezes pagando juro, sendo que você pode se planejar antes e ir guardando um pouquinho todos os meses, cara, e pagar à vista aquilo, entendeu? Não tem juros, não tem nada. Mesma coisa um carro, né? Tudo que é bem planejado, cara, acontece muito melhor, né? Você terá aí melhores resultados. Então, é separar as caixinhas, né? Caixinha de exatamente. viagem. Exatamente, objetivo, cara. O objetivo é o principal ponto, né? Sim. Então, gente, ó, já foi 2 dicas. Só, ô Bruno, a porcentagem da reserva, se puder mandar a pergunta na caixinha ali, no final a gente vai responder todas as perguntas, tá? Só pra gente não perder o direcionamento aqui, por favor. A primeira dica que a gente deu foi sobre... Pô, já perdi o fio, já. Gerenciamento. Então, primeiro, educação financeira. Isso, gerenciamento do seu dinheiro, depois os objetivos, tá? E terceiro, é você realmente partir para os investimentos. Só que eu acho que para você partir para os investimentos, você tem que ter uma cabeça fora do comum. O que está sendo comum hoje em dia é isso que o Wesley falou. A pessoa entra no mercado, entra nos investimentos em geral e já quer aquilo que é impossível. Ou seja, eu quero botar R$1.000 e tirar 1 milhão amanhã. Eu quero botar 1.000 e tirar 10 mil amanhã. Então, as pessoas estão entrando no mercado, seja na bolsa de valores, seja em qualquer investimento, já com a mentalidade de querer ganhar muito a curto prazo. Então, se você chegar no mercado entendendo que não é assim que funciona, a gente viu que o exemplo do Wesley, ele falou que está 6 anos na bolsa de valores. E só agora que ele conseguiu, recentemente, que ele conseguiu abandonar a CLT para viver de rendimentos. E aí as pessoas não veem isso, que a pessoa passou 6 anos estudando, se dedicando, lendo livros, se aprofundando, entendendo como é que funcionam as coisas, para depois colher os frutos. As pessoas, normalmente, a gente quer colher o fruto imediato, e se não tem hoje ou amanhã, ela desiste. Ah, não, vou partir para outra coisa. Ah, vou achar um emprego. Ah, vou fazer não sei o quê. Mas não, é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo. Ah, eu comecei hoje. Então, calma. A faculdade, a gente não leva 5 anos na faculdade para conseguir o diploma? Se a gente leva 5 anos na faculdade para conseguir um diploma, por que você não pode levar 3, 4, 5, 6 anos nos investimentos para colher um futuro bem melhor? Então, acho que é isso que falta nas pessoas que estão entrando agora. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Pô, vou investir a longo prazo. Longo prazo não é mês que vem, semana que vem. Não é ano que vem, longo prazo. Longo prazo é longo prazo, é 5, 10 anos mesmo. E a gente tem que ter esse foco. Então, não se desespere. Ah, a semana a bolsa estava caindo, todo mundo, né? Começou aquela... Provavelmente muita pessoa deve ter te perguntado, né? Ah, a bolsa está caindo, estou perdendo dinheiro, o que eu faço? Porque todo mundo fica desesperado, né? Mas calma, gente. O seu objetivo é a longo prazo, vai dar tudo certo, vai se recuperar a longo prazo. Os investidores a longo prazo, eu vi ontem um gráfico mostrando o SP500, que é a bolsa americana,
em meses, em anos, em 5 em 5 anos. E a gente vê que de 5 em 5 anos, ela sempre ficou verde. Ou seja, se a longo prazo você sempre vai estar ganhando dinheiro. Se tiver. Em período de 20 anos, em períodos maiores, né, de 20 anos, a Bolsa Americana ela performou negativo em 0,01% das vezes só. Então, se a gente olha para um horizonte maior, né, quanto maior o nosso horizonte, cara, melhor. Agora, é claro, né, não vamos falar aqui, né, levianos, digamos assim, dizer que não é ruim, né, não causa um sentimento ruim perder dinheiro, entre aspas, aqui, causa sim um sentimento ruim. Mas quando você tem a estratégia, quando você já tem um mindset preparado para isso, fica muito mais simples. Eu acho que o importante aqui, André, é a pessoa ela ter bem definido o que ela quer. Igual eu comentei dos objetivos. Se ela sabe os objetivos ali, cara, ela não vai se preocupar com os investimentos de longo prazo agora. Ou melhor, ela não deveria se preocupar, né? Porque ela já tem os investimentos ali, ela já tem o dinheirinho da viagem dela, já tem o dinheiro para trocar de carro e também tem o dinheiro para o longo prazo. Eu acho muito importante a pessoa ela saber ponderar esse tipo de coisa. Não adianta nada, pessoal, vocês ganharem aí o salário de vocês e vocês, cara, pegar tudo esse dinheiro, né, todo o dinheiro e investir. Não adianta, tá? Não adianta, é um sacrifício de tolo aí. Você vai conseguir fazer isso por algum tempo. Sei lá, 4, 5 meses, talvez você consiga. Mas isso vai ficar tão difícil para você, tão maçante, que você não vai conseguir levar isso para o longo prazo. É igual uma dieta, cara. Se você força muito uma dieta, né, você elimina tudo. Ah, vou ficar, sei lá, não vou comer nada, né? Ou não vou comer carboidrato, sei lá. Você não vai comer nada. Você vai aguentar levar isso aí uma semana e meia, talvez. Mas para o longo prazo, que é onde vem os grandes resultados, você não vai conseguir levar. Mesma coisa, a bolsa de valores, os investimentos. É algo que você precisa fazer de forma que não seja doloroso, né? Que não seja um sacrifício para você. Então, você estipula um valor para investir todos os meses. Seja ali 10%, 20%, né? Cada um sabe onde dói o calo ali, né? É claro que para quem ganha talvez um salário mínimo, é mais difícil investir 20% do salário. Agora, para quem ganha ali 5 mil reais, é um pouco mais simples, né? Você investir 20% do salário. Então, aí varia de acordo com pessoa para pessoa. Mas sempre reserve um percentual e sempre tire esse percentual primeiro. Você recebeu o seu salário? Já reserva esse percentual que você escolheu e manda para a corretora lá, faz os seus investimentos e seja feliz. É basicamente isso aí que você precisa fazer para você conseguir, né, ser consistente. Mais importante do que fazer um grande aporte, né? Eu conheço muitas pessoas, cara, que chegam em mim e falam assim, Wesley, e se eu investisse 40 mil reais, sei lá, né, de uma vez, 40 mil reais, quanto isso renderia para mim, né? E isso não é o mais importante. O mais importante é o quanto você vai investir todos os meses, de forma consistente, a longo prazo, todos os meses. Tal. É criar o hábito, né? O hábito de investir. E isso já se provou, cara, tem diversos estudos que mostram, né? A pessoa que ela pega, sei lá, 10 mil reais, coloca na bolsa e esquece, e aquela pessoa que investe 100 reais todos os meses, a pessoa que investe 100 reais todos os meses, ela vai ter um resultado muito melhor. Então, o segredo da Bolsa de Valores é a consistência, é o longo prazo, tá? Só isso que vai te manter no longo prazo. Agora, é claro, quanto mais você conseguir aportar, melhor. Então já entra um outro tópico aqui, André, que é o seguinte, ganhar mais. Ganhar mais. Esse é um tópico muito importante que muitas pessoas deixam isso de lado, que é o fato que você precisa criar novas fontes de renda. Se você se considera que você ganha pouco, né, sei lá, se você colocou aqui, né, a gente fez a pergunta, né, do quanto as pessoas gostariam de ganhar, né, quanto seria um salário ideal. E se você ganhar abaixo desse salário que você julga ideal, então você precisa fazer alguma coisa para aumentar essa sua renda, né? É simples. Então, aumentando a sua renda, você consegue aportar mais rápido você vai ter os seus resultados esperados, né? E uma conta bem simples aí para a galera que não sabe, pega o dinheiro que você quer ganhar, por exemplo, você fala assim, Wesley, eu queria R$ 1.000 todos os meses, né, de renda passiva, R$ 1.000, né, com os meus investimentos. Eu gostaria que o meu dinheiro rendesse R$ 1.000 todos os meses, que daria então R$ 12.000 por ano, né? Você pega R$ 1.000 e faz vezes 300, dá 300 mil reais. Então você precisa de 300 mil reais investido
para ganhar R$ 1.000 todos os meses, tá? Uma conta bem de padeiro aqui. Então você precisa identificar agora o que você precisa fazer para acumular esses R$ 300.000. E daí entra a parte de ganhar uma renda extra, fazer uma renda extra. E aí, André, existem inúmeras fontes de renda extra, né, que a pessoa pode fazer. O primeiro dela é vender um serviço ou um produto, né? Você pode escolher um serviço ou um produto para vender e começar a ganhar uma renda extra aí para você aportar mais. Foi assim que eu fiz lá no começo, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos na época, né? Eu tinha 16 anos, eu era menor aprendiz de supermercado. Né? Foi o meu primeiro emprego aí, fiquei um ano lá de menor aprendiz, ganhando R$ 380, tá? R$ 380. Daí depois eu troquei de emprego, daí eu comecei a ganhar R$ 1.100, isso em 2014, R$ 1.100 em 2014. Fui trabalhar, eu acho que na Oi ou na Vivo, eu nunca lembro, cara, qual das duas que é. Eu fui trabalhar na Oi ou na Vivo, eu não sei, era uma roxa. A roxa eu acho que é Vivo, né? É a Vivo, é a Vivo. É a Vivo. Daí usava uma roupa assim, era vendedor externo. Cara, era uma treva, era terrível. Ia trabalhar na rua, assim, né? Vendedor de porta em porta. Daí tinha que trabalhar de segunda a sábado, uns horários assim meio estranhos, tipo sábado de manhã, né? Ir pra rua e tal, pra ganhar R$ 800. Ganhava R$ 800 e mais a comissão daquilo que você vendesse. Cara, mas era impossível você vender, porque o serviço era muito ruim. Então, você parava na rua, as pessoas vinham conversar com você reclamando do serviço. E você não conseguia vender, tinha que prestar suporte. Teve uma vez, daí eu pedi as contas, né? Aconteceu uma situação que fez eu pedir as contas desse emprego. Foi num sábado de manhã, sei lá, acho que eram umas 9 horas da manhã. Eu cheguei numa residência, assim, né? Bati palma para vender o produto, com aquela camiseta mó feia, roxa. E, cara, a pessoa olhou pela janela assim, ó, abaixou a cabeça e foi fechando a janela assim, bem devagarzinho, cara. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Daí eu fui lá e pedi as contas. Na época, R$ 800. Trabalhei, eu acho que 4 dias nesse emprego aí. Terrível, terrível. E daí depois eu comecei, né, a trabalhar na empresa que eu fiquei 7 anos. Daí eu entrei lá numa profissão mais baixa, né, como desenhista e tal. E, cara, ganhava R$ 1.000 na época. Foi logo quando eu comecei a investir, né, ganhava R$ 1.100. Então, tipo assim, não é a quantidade que você ganha que vai fazer a diferença nos seus aportes, nos seus investimentos, né? Você pode até ganhar pouco, mas você precisa ter uma estratégia de investimento, uma estratégia para poupar, que daí entra todos os passos que a gente começou. Porque daí, o que começou a acontecer, né? Eu ganhava R$ 1.100 na época, só que, cara, para ser bem sincero, não era um salário ruim. Tá? Para a época, pô, eu tinha 17 anos, R$ 1.100 há 7 anos atrás. Para quem tem 17 anos hoje, talvez R$ 1.100 já é bastante. Então, na época eu tinha 17 anos, né? Ganhava R$ 1.100. Então, já era acima do salário mínimo da época. Então, para mim, com 17 anos, cara, já era um salário enorme, né? Gigante. Então, o que eu resolvi fazer? Fiz aquela estratégia. No mercado eu ganhava 380. Então agora eu estou ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava no mercado. Então já era um baita de um salário. Então comecei a poupar na poupança, né? Colocar na poupança e via que aquilo não estava dando resultado. Aí eu migrei para o Tesouro Direto e depois para os fundos imobiliários. E aí eu comecei a receber uma graninha todos os meses. Aí eu comecei a sacar que o quanto mais eu colocava, mais eu recebia. Então foi aí que eu comecei a procurar novas fontes de renda. E é isso que eu falo para vocês também, pessoal que está assistindo. Se vocês acham que vocês estão ganhando pouco, cara, procura novas fontes de renda. Existem maneiras de você ganhar dinheiro hoje que, cara, você usa basicamente seu celular. Né? Você não necessariamente precisa fazer um trabalho físico, sei lá, trabalhar de bartender, garçom. Você não precisa fazer um freelance hoje, né? Você consegue fazer tudo online. Você consegue monetizar, por exemplo, uma página do Instagram. Né? Você consegue ganhar dinheiro através de uma página no Instagram e tem milhares de formas de você fazer isso. Então, o primeiro passo é você criar coragem e ir para cima, cara. É correr atrás não dos se seus acomodar, sonhos. né? Não se acomodar, Principalmente exatamente. que as pessoas começam a ganhar 5 mil, 3 mil, aí vê todo mundo do círculo dela ganhando 3 mil e se acomoda ali, fica ali, não tá bom para mim ali. E ela não, mas eu quero viver com 10 mil. E o que você está fazendo para viver com 10 mil? Nada. Tô normal, tô bem aqui. Então, pô, não adianta você querer viver querendo ganhar 10 mil, mas você não está fazendo nada para ganhar 10 mil. Um caso Isso interessante desse
um caso interessante, agora já não é mais sobre esse assunto aí, é que eu falo bastante, cara, eu falo bastante mesmo. Mas é o seguinte, ó. Se você pensar, né, o que a pessoa está fazendo, né, a pessoa está acomodada, às vezes a pessoa não se move para ganhar mais. E um caso bem parecido com esse que você mencionou é o seguinte: as pessoas veem muita gente ganhando dinheiro, né? Por exemplo, sei lá, com a bolsa de valores, ou muita gente ganhando dinheiro com criptomoeda e assim por diante. Eu invisto em criptomoeda desde 2017, então já conheço bem o mercado de criptomoeda. Peguei todo o boom, peguei toda a queda, então eu estou bem vacinado contra... Tá calejado já. Calejado contra negócio de criptomoeda. Mas é o seguinte, se você vê as pessoas ganhando dinheiro, né, e você só fala, caramba, fulano tá ganhando bastante dinheiro com bolsa, né, fulano tá mudando de vida, tá recebendo um salário mínimo ali todos os meses de dividendos, né, você tá vendo isso acontecer e você não se expõe a isso. Eu acho esse um grande problema. Por exemplo, você vê pessoas ali protegendo a carteira, por exemplo, com, sei lá, com criptomoeda. Ou então ganhando dinheiro, né? As ações deles se valorizando no exterior, nos Estados Unidos. E o Brasil aqui uma bagunça. Então, se você está vendo essa situação e você não se expõe a esse tipo de mercado, é mais ou menos a mesma situação da pessoa que quer ganhar 10 mil reais, mas ela não faz nada para ganhar esses 10 mil reais. Entendeu? Ela não se expõe, ela não se coloca na reta. Então é impossível ela ganhar dinheiro com ações, ganhar com fundos imobiliários, ganhar com estoques, criptomoeda, se você não se expor a isso, né? Se não se expor a esse tipo de mercado. Então eu sempre estou me expondo a mercados, né? Eu me exponho em criptomoeda, investimentos no exterior, renda fixa, ações, fundos imobiliários e assim por diante. Por quê? Eu quero estar ali nesses setores ou melhor, né, para estar blindada a minha carteira. Então, independente do cenário que aconteça, eu estou posicionado. Então, se a renda fixa cai e as ações sobem, caramba, eu estou posicionado. Se as ações caem e a renda fixa sobe, eu estou também posicionado. Então, esse é um segredo também dos investimentos. Então, não basta só investir, é importante que você saiba como investir. Né? Porque se você se expõe só em ações, em algum momento as ações vai dar ruim. Né? Igual está acontecendo agora, está caindo bastante. A renda fixa está o quê? Subindo a cada dia. Então, se você está exposto nos dois cenários, cara, vai muito bem, performa muito bem. Eu busco sempre fazer isso nos meus investimentos. Oi? Isso. Tivemos algumas dicas então, gente. Então, a primeira, de novo, relembrando, né, para quem chegou agora, a primeira é sobre gerenciamento do seu orçamento, tá? Depois, já esqueci, mas enfim, depois, fez gerenciamento do seu orçamento. Objetivos, né? Traçar bem os objetivos. Você vai traçar os seus objetivos, tá? Traçou o objetivo. Depois você vai começar a ter uma renda a mais, né? Se você não ficar acomodado praticamente, que é o quê? Se você quer ganhar mais, quer ter uma renda extra, você correr atrás, realmente estudar, um outro emprego, uma fonte de renda, começar, bota no papel o que eu posso fazer para ter dinheiro, para ganhar mais dinheiro, o que eu posso fazer para começar a investir. Eu vou estudar, vou ler um livro, vou comprar um livro, vou fazer o quê? E ter uma plena consciência de que, se for a longo prazo, é a longo prazo, não é amanhã, mês que vem. Entendeu? É uma construção, é degrau por degrau. Não adianta você querer subir de elevador, que vai descer de elevador também. Tá? Então, e por último, que o Wesley falou, é aquela diversificação. Você está exposto a todas as áreas de investimento e você vai pegar valorização e desvalorização de todos ao mesmo tempo. E a média vai ficar sempre positiva. Vai ter uma época que tudo vai cair, renda fixação. Pode ser que aconteça, pode, mas você está no jogo. Está no jogo é para isso. Você tem que saber dos riscos ali, para isso você vai estudar, vai estar exposto na medida certa, vai ter uma reserva de emergência, vai ter uma reserva de oportunidade, vai entrar, mercado caiu, eu estou investindo a longo prazo, promoção, vou comprar ação ali. Né? E nisso a gente já entra aqui mais num ponto, né, que é o quê? O cara que entrar na ação agora, quais setores que ele pode ali, a longo prazo, começar a estudar, né, eu vou começar a estudar algum setor ali para investir a longo prazo. Qual seria os mais perenes, que a gente diz, né, que é o que? Os mais sólidos, e que ele tem pouca volatilidade, é difícil, que a bolsa hoje em dia está muito volátil, né? Mas, e para longo prazo, assim, aquela pessoa que está entrando agora pode começar a estudar, que é isso que a pessoa gosta, né? Do supra-sumo ali.
da dica, né? Do hack. É a dica. Não, então, cara, ó, tem alguns setores que eu particularmente gosto bastante. Para quem não conhece, não conhecia a minha página, tem uma carteira pública lá, da carteira do meu pai na minha página. Essa semana agora a gente vai começar a mostrar também investimentos no exterior, outra carteira pública de investimentos no exterior. Então, na página Carteira de Longo Prazo tem bastante conteúdo desse tipo. Inclusive, hoje eu lancei tá lá no feed, né? A primeira postagem do feed é sobre setores. E os setores que eu gosto são justamente os setores perenes, né? E aí a gente pode listar 5 setores, que seria o setor financeiro, o setor elétrico, o setor de telecom, o setor de seguros e o setor de saneamento. Então são 5 setores aí que toda carteira previdenciária deveria ter. Eu elimino um pouco o setor de telecom, porque, cara, é um setor muito complicado. As empresas que nós temos listadas na Bolsa não são tão interessantes. Mas mesmo assim, ainda a gente consegue encontrar a Vivo, por exemplo. A Vivo é a melhorzinha, né? Justamente eu trabalhei nela e falei mal, né? Mas na bolsa, no setor de telecom, é a melhorzinha. Então, são esses 5 setores aí que ajudam na composição de uma carteira. E o André falou algo muito interessante sobre a questão da volatilidade, né? Existe risco e existe o retorno, né? O risco e o retorno, eles andam ali, cara, de mãos dadas. Então, quanto maior o risco você toma, maior a possibilidade de retorno. Isso não significa, se você está se arriscando muito, que você também vai ganhar muito. Não significa isso. Mas aumenta essa possibilidade. E quando você coloca empresas perenes, por exemplo, né, setor bancário, sei lá, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e assim por diante, esses gigantes, essa possibilidade de grandes retornos, ela diminui um pouco, porque essas empresas elas já são muito grandes. Então, dificilmente essas empresas elas irão dobrar de tamanho, né? Só que são essas carteiras mais sólidas, né? Essas empresas mais sólidas que garantem também carteiras sólidas. E principalmente você que não gosta de uma grande volatilidade, não gosta de ver ali o seu dinheiro despencando 5, 10% em um dia, é importantíssimo que você escolha empresas desse tipo. Por exemplo, a Ambev. Cara, a Ambev é uma excelente empresa. Só que não é uma empresa que vai dobrar de tamanho e também não é uma empresa que distribui muitos dividendos. Ah, Wesley, então para que serve a Ambev? Justamente para dar uma segurada na sua carteira, né? Porque ela não é uma empresa com grandes flutuações, a não ser alguns meses atrás que ela caiu bastante. Mas tirando isso, não é comum que aconteça isso com a Ambev. Então, são aí alguns setores, né, que eu gosto bastante, eu tenho na minha carteira, inclusive. Agora, eu sempre comento, André, o seguinte: em uma carteira de investimento, o que a gente precisa saber é controlar o risco. Uma carteira de investimento é basicamente isso: controle de risco. Se você aprende a controlar o risco da sua carteira, a sua carteira vai performar muito bem. Então, Wesley, quantos por cento eu devo ter em cada empresa? Depende. Quantos por cento eu devo ter em cada setor? Depende também. Depende do risco, da sua aversão ao risco, do seu perfil, né? O que você busca? Você busca dividendos? Você busca crescimento? Então, de acordo com essa resposta, essa anamnese, digamos assim, você vai fazendo sua porcentagem. A gente vai colocando ali os percentuais ideais, né? E agora algo muito comum, né, que a gente vê bastante nesse cenário de muitos investidores entrando na bolsa, a gente vê muitas pessoas copiando carteiras. E isso não é legal, isso não é interessante, infelizmente, porque aquela carteira ela não foi feita para você de acordo com o seu perfil. Então ela não está de acordo com o seu risco, aquilo que você aceita como risco, entendeu? Então são coisas assim muito importantes que eu tento sempre tirar da minha audiência, essa ideia de copiar um ativo da outra pessoa. Porque isso nem não é sabe legal. por que está comprando e está comprando, né? Exatamente. O Coutinho falou umas empresas boas aí também. Isso aí, Coutinho, tá no caminho certo. Exatamente. Engie, WEG, Ambev, exatamente. São empresas muito sólidas, né? Estariam essas empresas são empresas aí. essenciais também, né? Praticamente, né? Sim, empresas sólidas. Alimentação, energia, saneamento. São setores que toda empresa, toda carteira, né, deveria ter. Agora, eu estava com um mentorado essa semana, inclusive, eu até comentei com ele, eu falei, cara, ele tinha muita empresa, assim, bastante. Eu até comentei com ele, falei, cara, a sua carteira, ela tá de média
para baixo as empresas da sua carteira. Então não adianta nada você ter muitas empresas na sua carteira se você não tem empresas boas. Tipo, empresa que você olha e fala, caramba, essa empresa aqui é muito boa. Wesley, quais empresas são essas, né? Que a gente olha e fala, caramba, essa empresa é muito boa. Itaú é um exemplo. Engie, outro exemplo de empresa excelente. Ambev, até comentou ali, VEG, a VEG, a própria VEG. Cara, quer ver outras empresas que são boas? Porto Seguro. São empresas assim que são... São Paulista, Equatorial. Exatamente, Taesa. Então são empresas que são extremamente boas, né? Então não adianta nada você ter uma carteira com N ativos ali, 15, 20 ativos, se você não tem um percentual bom nesse tipo de empresa sólida. Sua carteira ela vai flutuar muito mesmo. Pode ser que dê muito certo, né? Que a sua carteira fique extremamente positiva? Pode ser. Mas a chance de você passar bons perrengues também é muito grande. E pensando em um cenário pessimista, André, essas empresas aí, por exemplo, as small caps, elas tendem a ser mais voláteis. Em períodos de alta, as small caps elas tendem a se valorizar mais. Só que em períodos de queda, né, de mar vermelho, elas tendem a se desvalorizar muito mais também. Então, a gente viu a Cash 3, né? Valorizou 60% em poucos meses, né? Exatamente. E agora já valorizou 30% de novo. Já valorizou 30%. Eu fiz um tradezinho nela, por isso que eu sei. Então, ela valorizou 30% em 2 dias. Entendeu? Eu comprei ela, peguei 30% em 2 dias. Então, são coisas que a gente precisa analisar esse tipo de coisa. E eu já tinha ganho dinheiro nela antes, né? Daí eu vendi, peguei de novo, vendi. Por quê? Porque a gente sabe como o mercado funciona. O mercado é assim, cara. Ele trata as small caps dessa forma. Em mercados de alta, vai super bem. Porém, em mercados de queda, cara, você tem que estar muito preparado. E no caso das ações perenes, isso já não é verdade. Dificilmente a gente vai ver uma empresa perene, uma empresa boa, desvalorizando 50%, 60%. Pode acontecer, mas é muito difícil. É um dos principais pontos, né, para você que está começando agora nas empresas. Um dos principais ali que eu acho fundamentais quando você vai bater o olho numa empresa é olhar principalmente o lucro dela. A gente pegar uma empresa que está dando só prejuízo, 5, 6, 10 anos de prejuízo, e vai querer investir nela porque está todo mundo falando. Vai dar ruim. Você vai virar de investidor, né? Se tiver só carteira com empresas arriscadas, empresas ruins, e de investidor você vai virar torcedor. Aí vai acender a velhinha, vai rezar para a santinha ali, para a empresa recuperar do dado para o vinho, né? E é o que vai acontecer. Aquelas pessoas que compram na onda, né? Comprou, às vezes, sei lá, o IRB, o Cielo, às vezes, que antes podia ter sido uma empresa muito boa, só que aconteceu um problema, a pessoa não conseguiu se antever e agora está rezando para voltar lá para os 70 reais. Você falou de algo muito interessante agora, desculpa te cortar, mas isso que você falou é muito interessante. É algo chamado ancoragem, né? Ancoragem é algo muito complicado. Pessoal, para quem não sabe o que é ancoragem, né? Ancoragem é o seguinte, você olha uma empresa e fala assim, caramba, você olha o histórico, né? Você fala assim, caramba, essa empresa aqui ela já custou R$ 35 e agora ela está a R$ 15. Isso é uma ancoragem. Você está julgando que essa empresa, né, está comparando o preço passado dela com o preço presente e que o presente pode, né, o preço passado dela pode retornar no futuro. Isso é uma ancoragem, isso é muito perigoso. Não significa que um dia a empresa custou R$ 40 que ela vai retornar aos R$ 40, tá? E eu vejo muitas, cara, mas muitas pessoas fazendo isso. Cara, todo dia. Wesley, o que você acha dessa empresa? Ela custava R$ 40 e agora tá por 15. Tá muito barato? Cara, nem sempre. Nem sempre tá muito barato. Será que o que aconteceu para ela chegar a 15, né? Será que o risco dela não aumentou? O mercado não é bobo, tá, pessoal? Às vezes a gente pensa que a gente é espertão, mas o mercado em si ele não é bobo. Por que será que essa empresa caiu? Será que aumentou muito o risco? Será que os resultados dela não eram reais? Por exemplo, como aconteceu com o IRB, né? Cielo, por exemplo. Por que Cielo despencou tanto? Será que a concorrência entrou mais forte que ela não conseguiu se reinventar? Então são pontos importantes. E quando eu vou analisar a empresa, eu sempre gosto, André, de analisar as forças de Porter. Tá? As forças de Porter é muito importante, que são as vantagens competitivas de uma empresa. Então, pessoal, fica essa dica aí para vocês. Sempre que vocês forem olhar uma empresa,
analisem as vantagens competitivas. Quanto maior o número de vantagens competitivas uma empresa tem, melhor, beleza? Então, sempre olhe quem são os fornecedores, quem são os clientes, para quem ela vende, né? Se ela consegue, se ela tem muitos produtos, por exemplo, se ela consegue barganhar, se ela é monopólio. Esse tipo de informação é muito importante, né? Quem são os concorrentes dessa empresa? Porque através disso você consegue já de cara filtrar as empresas que são boas e as empresas que são ruins, entendeu? Sim, ou só aqui, eu acho que faltam 5 minutos para acabar a live. Tem 3 perguntas aqui que eu vi. Vamos responder rapidinho, só antes de fechar aqui. Eu vou responder primeiro a pergunta aqui que foi feita na caixinha de perguntas, que faz há mais tempo, que é do Bruno. O impacto da Selic no mercado, que já é praticamente a última pergunta do Coutinho também, né? O aumento da Selic e a tendência do mercado imobiliário. Então hoje a gente viu que a Selic saiu de 5,5 para 6,25, né? 5,25 para 6,25, subiu um ponto percentual. Então, para a Bolsa de Valores, pode ser, né? Não tem nada certo, mas a tendência é o quê? Com a Selic aumentando, as pessoas deixam um pouco de investir no mercado da renda variável e vão se deslocar para a renda fixa, que é a tendência porque vai render um pouco mais. Mas 6,5 eu acho que ainda está um pouco baixo para ter essa grande migração, né? O que você acha aí, Wesley? Cara, a previsão até final do ano, né, mês 12, é de 8 a 8,5%, beleza? Então isso aqui é um ponto importante, de 8 a 8,5%. O IPCA, no caso, né, tá na casa dos 9%. Então, por mais que a pessoa ela fuja da renda variável e vá para a renda fixa, ela tende a perder dinheiro, tá? Por conta do IPCA, da inflação. Então tem esse porém aí. Agora é claro que é bem provável, né, que os rentistas, as pessoas que ganhavam muito dinheiro na renda fixa e vieram para a renda variável nos últimos 2 anos, e às vezes, cara, a pessoa não se adaptou, né? Pode acontecer da pessoa não ter se adaptado à renda variável. É provável que essas pessoas realmente elas retornem para a renda fixa. Retornando para a renda fixa, a tendência é o mercado cair um pouco, tá? Totalmente normal. Por quê? A lei da oferta e demanda, né? Se tem mais pessoas vendendo, infelizmente o preço cai realmente. Agora, a Selic vai influenciar para o investidor de longo prazo? Não. Tá? Wesley, você vai vender todas as suas ações e ir para a renda fixa? De maneira alguma. Por quê? Porque eu tenho meus objetivos através da renda variável. Eu entendo os riscos, né? Entendo os riscos e também entendo os benefícios da renda variável, de investir, por exemplo, em fundo imobiliário. Não tenho dor de cabeça com inquilino, por exemplo. Então tem diversas vantagens aí, a isenção no imposto de renda, né? No caso dos fundos imobiliários. Então tem suas vantagens. Mas eu acredito sim que vai influenciar, inclusive eu estou vendo ali a questão se a Selic, né, aumentar, se o mercado imobiliário tende a cair, e sim, tende a cair, é normal. Por que o mercado tende a cair, tá, pessoal? Funciona assim, ó. Pensa o seguinte, um fundo imobiliário paga 5%, né, de dividend yield. Um fundo imobiliário paga 5%. E a Selic, sem risco algum, está pagando 6,25, né? 6,25, né? 6,25. 6,25. Então não faz sentido você continuar investindo em um fundo imobiliário que está com um dividend yield de 5%, enquanto a Selic está com 6,25%. Entendeu? Então é natural que os fundos imobiliários sofram um ajuste, né? Então eles vão ficar ali próximo da Selic. E o ideal seria até mesmo que o dividend yield de um fundo imobiliário seja maior do que a Selic, para valer a pena o risco que você está correndo. Né? Se for para ganhar, por exemplo, 6% também no fundo imobiliário, cara, é melhor você ir para a renda fixa. Entendeu? É isso que o mercado pensa. Por isso que os investimentos em fundos imobiliários, eles sofrem bastante quando a renda fixa sobe. Quando a renda fixa sobe, os fundos imobiliários caem. Justamente por isso. Porque precisa acontecer um ajuste no dividend yield. E como que acontece o ajuste no dividendo? Só acontece esse ajuste com a precificação caindo. Tá, só te cortando, eu acho que falta 30 segundos. Desculpa, gente, tá muito corrido, mas eu vou despedir agora porque eu acho que o Instagram corta a live com 1 hora. Corta? Não corta mais. Ou não? Não corta mais. Não corta mais? Não. Eu não sei, porque eu não faço muita live longa. Não, então tá um problema, então. Não corta não. Não, então show. Então,
Pode continuar aí, desculpa aí te interromper. Não, então, é basicamente isso. Sobre os fundos imobiliários seria isso, tá? Pode acontecer sim essa queda, é normal, só que, cara, você tem que pensar o seguinte, é uma boa oportunidade para você aumentar sua posição, por exemplo, né? Você vai aumentando sua posição. Conforme vai caindo, cara, vai comprando um pouquinho mais, entendeu? Vai comprando, vai aumentando a renda. Esses momentos de queda são ótimos momentos para você adiantar a sua aposentadoria. Se a sua se a sua aposentadoria estava prevista para daqui 20 anos, quando você compra esses ativos por, cara, custo baratíssimo, a sua aposentadoria adianta ali 4, 5, 6 anos, Sim, entendeu? Então, isso aí é muito interessante, né? Você comprar o mais barato possível essa renda. E no mercado de sim. ações, no mercado de renda variável, você literalmente consegue comprar renda, tá? Todos os meses você vai lá e investe R$ 100, você está comprando ali alguns centavinhos de dividendos todos os meses através dos fundos imobiliários. Sim, e outro ponto também que eu gosto de falar muito, que é muito importante, você que está começando agora também saber, é uma coisa que a maioria das pessoas não se entende. Fala, a Selic está alta, aconteceu algum problema no Brasil, será que as pessoas dos investidores vão migrar para a renda fixa? Renda variável? Primeiro que eu tenho que entender, mais de 57% dos investidores na Bolsa de Valores do Brasil são gringos. Então, a maior parte do dinheiro que está na bolsa de valores é gringo. Então, às vezes, se o gringo acha que para ele vai ser mais rentável ir para um título de renda fixa porque o Brasil está mais instável, a política está pegando fogo, ele quer se resguardar um pouco para depois voltar, vai acontecer essa transição, vai cair um pouco a bolsa, vai realizar. São coisas normais, mas é igual a gente falou, a longo prazo, pô, show de bola, caiu, né, caiu, comprou, dependendo da empresa que você tem ali, caiu, aproveita a promoção, porque é uma tendência natural, a taxa de juros vai subir. Ah, os fundos imobiliários, o que influi? Os fundos imobiliários, às vezes, aquele fundo de papel, que é atrelado ao CRI, que normalmente é atrelado a IPCA ou a Selic, ele vai ter uma valorização a mais, porque vai ganhar mais. Realmente, vai ter um pouco mais. Agora, aquele fundo de tijolo, porque normalmente é o quê? O fundo imobiliário de tijolo, ele compra um galpão, compra um shopping para ter os seus rendimentos. Se a taxa de juros sobe, ele vai conseguir aquele empréstimo no banco com uma taxa de juros maior, ou seja, ele vai ter menos empréstimo, ele vai pegar menos empréstimo. Pegando menos empréstimo, ele vai construir menos, ele vai ter menos recursos na mão. Então, com menos recursos na mão, ele vai pagar menos dividendos. Isso influi no preço dele também. Então, taxa de juros está incluída num setor macroeconômico muito amplo, que influi realmente os fundos imobiliários. A maioria está vendo uma realização muito forte, desde que a Selic saiu de 2% até 6%, eles só estão caindo realmente, mas pode, é uma correção normal. E tenho certeza que daqui a pouco vai voltar os que estão baratos, né? O shopping não vai subir, o galpão não vai subir, né? Essas coisas ali são coisas que realmente é uma desvalorização natural a longo prazo. Vai ser show de bola, se aproveitar as oportunidades assim. Isso aí, é por esse caminho mesmo, é justamente isso. Você comentou alguns pontos importantes aí, né? Por exemplo, não é só comprar, né? Tem que comprar empresa boa, tem que comprar fundos imobiliários bons. Não é porque tá caindo que é bom, né? A gente precisa ter esse senso aí na hora de realizar as nossas compras. Como eu comentei lá no começo, dinheiro é algo muito importante, então você precisa cuidar muito bem do seu dinheiro, tá? Esse é um ponto aí principal. Show de bola. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui em cima. Ah, tá. O Gilmar, você carteira de dividendos, com quantas empresas você considera um número bom? Dividendos. O que você acha, Wesley? Cara, Eu acho que você falou, né? Varia da pessoa, né? cara, depende. E tem outro detalhe muito importante. É que às vezes a gente fala umas coisinhas, as pessoas ficam meio. A gente precisa de tempo para explicar, né? Para não confundir muito. Mas, de maneira geral, pessoal, a carteira de investimentos em si, ela é montada aos poucos, tá? De maneira geral. Então, o que eu acho ideal, tá? Na minha estratégia de investimento. Ah, Wesley, como você monta uma carteira de investimento? Eu monto da seguinte maneira. Estou começando uma carteira hoje. Como que eu faço? Cara, eu escolho ali uns dois ativos, tá? Escolho dois ativos, compro esses dois ativos, vou acumulando valor nesses dois ativos, porque penso o seguinte, André, a pessoa investe R$ 100 por mês. Cara, faz sentido essa pessoa ter 12 ativos? Não faz sentido.
entendeu? Botar R$ 10 em cada empresa. Não faz sentido. Ou então a pessoa tem R$ 10.000 investido. Faz sentido ela ter 12 ativos? Ela vai ter menos de R$ 1.000 em cada um dos ativos. Então eu não gosto desse tipo de estratégia, dessa diversificação assim louca, desenfreada. O que eu gosto de fazer é o seguinte: começou, né? Tá começando agora. Cara, escolhe ali 2 ativos, 3, vai colocando dinheiro. Ganhou um pouquinho, né, de força ali, tá, sei lá, com R$ 2.000, R$ 3.000 investido nessas ações, coloca mais um. Por quê? Isso dá até um tempo para você estudar esse ativo. Principalmente se você está começando. E se você está começando, é mais fácil, né? Sei lá, se você errar com poucos ativos, errar com pouco dinheiro. Porque depois, cara, que você está com uma carteira gigantesca aí, com 15, 20 ativos, é muito difícil você corrigir isso. Entendeu? Então, algo que eu sempre digo, diversificação, ela vem com o tempo, tá? Com o tempo de investimento e também com o tamanho do patrimônio. Não adianta nada, cara. Você tem R$ 10.000 de investido e você vai ter 20 ativos, não faz o mínimo de sentido. Então, vamos colocar assim, Wesley, quanto você acha bacana? Cara, se você tem ali até R$ 20.000, tenha uns 8 ativos, tá? Não mais que isso, uns 8 ativos, até uns R$ 20.000. Só que isso é gradual, né? Tenho R$ 5.000 investido, Wesley. Quantos ativos? Uns 3, 4, entendeu? Investe ali, depois de uns 2, 3 meses, coloca mais um. Eu faço isso na carteira do meu pai, por exemplo. Agora, é claro, André, a gente precisa estar preparado também e assumir os riscos de ter poucos ativos. Por exemplo, na carteira do meu pai tem Sanepar. Eu sou do Paraná. Eu não perguntei de onde você é, André. Você é de onde? Eu sou de BH, mas estou morando em Porto Alegre. Porto Alegre. Então, eu sou do Paraná. Então, eu invisto em Sanepar, certo? Sanepar é daqui do Paraná. Então, a Sanepar, cara, derreteu muito nos últimos meses. Derreteu demais. E é uma empresa que tem a maior exposição, por exemplo, na carteira do meu pai. Então, como a carteira dele tem poucos ativos, cara, quando o Sanepar caiu, isso afeta muito a carteira, por ter poucos ativos. Wesley, você ficou preocupado? Não. Por quê? Porque eu já sei lidar com isso, entendeu? Então, quando você começa uma carteira de investimento, né, e você começa ali com poucos ativos, da maneira que eu estou começando, informando vocês, vocês precisam saber também desse risco, né, de vocês escolherem um ativo ali, esse ativo cair bastante, daí você tem que saber ponderar isso. Então, é igual você falou, André, depende muito do perfil de risco. Essa é a maneira que eu gosto de fazer e para mim funciona muito bem. Porque é uma coisa que você pode estar fazendo, né? Estou diversificando. Mas, na verdade, às vezes você não está diversificando, né? Você está pulverizando os resultados. Porque, pensa, você tem R$ 10.000 investido e você tem 12 ativos. Cara, se um desses ativos subirem 100%, a sua carteira não vai nem ver nada. A sua carteira não vai nem mexer. Então, principalmente para quem tem baixa renda, é muito interessante você investir em poucas empresas. Por quê? Porque se uma delas der um salto, cara, o seu patrimônio praticamente quase dobra de tamanho. Então isso é muito poderoso, principalmente no começo, se você tem pouca grana, entendeu? Mas é tudo questão aí de aprendizado, né? Com o tempo as pessoas vão aprendendo. E aí a gente vai na nossa segunda dica lá, né? Que é o quê? Investe em você mesmo ao longo do tempo. Exatamente. Então é conhecimento, estudo. Então, realmente, eu li hoje uma frase no livro que eu estou lendo, o mais importante para o investidor, né, do Howard Marks, que ele cita o Warren Buffett, né, que fala aquela coisa, você tem que investir numa empresa a longo prazo, contando que o mercado vai fechar durante 10 anos. Exatamente. Daqui a 10 anos, você ainda estaria nessa empresa? Se você comprar a empresa hoje, pensando, não, eu não vou estar 10 anos com ela, então não compra, não é longo prazo. Longo prazo é realmente aquela empresa que você leu, estudou, não, confio, não, vai dar certo. Só se acontecer alguma coisa ruim, mudar o diretor, fizer cagada, aí já sai pobre. Mas se ela tiver constante ali, lucro, receita, tiver lá o EBITDA, tudo certo, os indicadores, tudo que você estudou, tá tudo batendo, todo ano ali, todo ano você olha, show de bola, mantém na impulsão ali do seu investimento. Eu acho que, e essa diversificação é muito importante também, pelo fato de que você tem que ter uma carteira diversificada e tem que ter um saco, né, praticamente, de você conseguir estudar ela pelo menos 6 meses ou anual. Porque não adianta você ter uma carteira para longo prazo e não sabe nada da empresa. O que ela faz? Não sei. Quanto que ela ganha? Tem lucro, tem prejuízo? Não sei. Né? É vantagem competitiva, igual você falou? Não sei.
Então não é longo prazo, você está especulando. Aí se não é investidor, você é um especulador, você está apostando na empresa que alguém falou. Então isso é muito importante também, a gente tem que ter essa paciência mesmo de sentar pelo menos uma vez a cada 6 meses, né? Você está começando sem nada, mas paciência, estudar aos poucos. Eu tenho 3 empresas, ó, mais fácil ainda. Pô, o cara quer ter 20 empresas, não sabe nem o que a gente faz. Exatamente. E ainda mais no começo, né? Que é mais difícil ainda você conhecer uma empresa, aprender como analisar essa empresa. Ó, pessoal, Sim. se eu sumir aqui é porque minha bateria acabou, hein? Não, tá, então, vamos encerrando então, para não acabar no meio do caminho aí. Wesley, a gente fica muito. Eu acho que ninguém tem mais dúvida, né? Mas, ô Felipe, a live vai ficar salva, tá? Eu também vou enviar também pro Wesley também, se você quiser compartilhar com o pessoal aí, tá tranquilo. Aí você pode ver depois a live, tá? Então, queria primeiro agradecer, né, essa ilustre presença aí do Wesley. E, pô, igual eu falei com vocês, eu sigo ele há muito tempo, eu acompanho ele, vejo que realmente é conteúdo de valor que está agregando. Com certeza essa live agregou muito conhecimento, não só para mim, como para todo mundo que conseguiu acompanhar essa live. Então, muito obrigado. Eu espero que a gente possa fazer outras lives ao longo do tempo, para ensinar mais pessoas e assim a gente conseguir disseminar e fazer com que a população seja mais, né, investidores de sucesso. Não adianta só investidor, tem que ser de sucesso. Né? Tem que realmente entender o que está fazendo. A gente possa realmente entregar isso aí para as pessoas. Muito obrigado, viu, gente? Ô, André, eu gostaria de agradecer aí todo mundo aí que assistiu. Cara, legal demais conversar com vocês. E pessoal que é da página do André aí, eu vou barganhar agora pro meu lado, né? Pode barganhar, pode falar. Seguidor do André. Pessoal, eu faço live lá na página toda terça, toda quinta, tem stories todo dia. Cara, conteúdo pra caramba lá, no intuito de ajudar vocês. Respondo todo mundo no direct. Cara, precisou? Manda um direct lá, eu respondo, faço o melhor lá pra responder todo mundo. Mando áudio, cara, o que precisar no intuito de ajudar vocês, beleza? E André, muito obrigado aí, é sempre legal, cara, trocar ideia com as pessoas, né? Entender mais como as pessoas pensam sobre investimento, eu acho isso muito interessante. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço para a gente estar trocando essa ideia, beleza? Show de bola. Muito obrigado, a gente não esquece de seguir ele, tá? Também acompanha o conteúdo, tá? Muito obrigado a todo mundo pela presença no dia de hoje, tá? Até a próxima live e até o próximo ensinamento. Boa noite para todo mundo, bons investimentos. Boa noite, pessoal.